Que coisa boa, não é, amados? Adorar o Senhor, expressar a nossa adoração. Um hino desse, inspirado, ali diz tudo o que eu quero dizer. Eu acho que diz tudo o que você quer dizer também. Deus inspirou alguém para escrever esse hino. A paz do Senhor. É um privilégio podermos estar no nosso painel, nossa EBD EPOI hoje, com temor e tremor diante da igreja, diante de Deus. Nós estaremos abordando o painel hoje e gostaríamos que vocês se assentassem, amém? Vamos aplaudir o Senhor enquanto nos sentamos. Devo confessar que esse tema eu tinha intenção de trazê-lo uma vez só, um tema só, porém a riqueza e a profundidade e a necessidade de que nós compreendamos, que a igreja compreenda, que as famílias compreendam o contexto dessa palavra. Nós estamos dividindo em duas partes, e antes de terminar, eu vou, quando o apóstolo estiver aqui, perguntar se a igreja vai querer a parte 2. Amém, queridos? Aí vocês vão me ajudar. Amém? Queridos, na realidade, o que eu queria trazer é uma explicação, primeiramente, sobre esse tema. Está ali. E o que vamos falar aqui, o que temos falado aqui, o que tem sido trazido neste painel, não é política. Tem pessoas que até se colocam como se fosse política, como se a igreja estivesse falando sobre isso. Política está em tudo, não tem como tirar. Mas não é política partidária. O que nós vamos falar hoje, especialmente, é sobre educação. É sobre educação. E não é aquela educação só para ensinar para as crianças. Alguém pode dizer, mas eu estou aqui. Inclusive, eu queria que todos os jovens não se ausentassem daqui. Os jovens nem subissem, mas ficassem aqui, todos os jovens, para ouvir essa palavra. É reconhecer que nós aqui estamos trazendo nesse painel uma reflexão para a igreja e que é simplesmente para cumprir uma palavra ordenada pelo Senhor através do apóstolo Paulo, que diz que o Senhor levantaria uns para mestres, outros para profetas, outros para apóstolos, e etc., pastores, e isso seria para quê, amados? Para a edificação da igreja. Então, esse painel, essas palestras que são trazidas, como as mensagens da parte de Deus, elas são para a tua e minha edificação, é para a edificação da igreja, aleluia. E ela, naturalmente, que a palavra que é trazida, ela confronta algumas coisas, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor não veio para trazer paz, somente, Ele traz paz aos nossos corações, mas a palavra de Deus, ela confronta o pecado, ela confronta as coisas que estão erradas, e isso é muito bom, isso é muito necessário, porque quando há um confronto, especialmente, eu estou me referindo e me dirigindo à igreja atual, à igreja militante, à igreja que está hoje sentada nos bancos e alguns assistindo, sendo pastoreados online, né, devido à situação. Outros já eram pastoreados online, porque existe uma igreja online, né? A gente sabe que existe. E então, é para isso, é para nos confrontar, para que pensemos, no nosso caso, dentro do nosso tema, qual é a cosmovisão que eu estou vivendo? Qual é a cosmovisão que eu deveria, na realidade, viver? É esse confronto. Se o que eu estou vivendo hoje, se as minhas ações, as minhas falas, as minhas atitudes, se elas estão em conformidade com a palavra de Deus, com o que o Senhor nos ordenou que fizesse, a maneira de pensar bíblica que nós estamos trazendo. Amados, e quando a gente vai investigar, estudar um pouquinho isso,
a gente se depara que nós estamos ainda distantes, especialmente a igreja atual, ela está sofrendo uma situação que precisa de uma mudança, precisa de uma reforma. Mas isso não é algo que só está acontecendo agora. Agora é um pouco pior. Vocês vão entender por quê. Mas isso, o apóstolo Paulo já falou sobre isso. Ele falou lá em Romanos capítulo 12. Nós colocamos ali no slide. Versículo 1 e 2. E eu extraí esses textos da Bíblia Viva, que é uma linguagem mais, digamos, popular, né? Mas ela é boa, é uma excelente Bíblia, é uma excelente versão. E ele fala algo muito interessante. Vamos ler para nós entrarmos nessa reflexão. Diz assim: portanto, queridos irmãos, eu apelo, olha as expressões, irmãos, porque as palavras, todas têm um significado. Eu estou aprendendo a sempre dar significado às palavras, quando eu vou ensinar. Estou aprendendo isso na educação por princípios, porque as palavras têm significado. Então ele diz assim: eu apelo. Apelar não é só dizer faz. Será que você pode fazer? Apelar não é isso. Apelar é dizer faz. Apelar. Ele diz: eu apelo pelas misericórdias de Deus. Ele ainda cita as misericórdias de Deus, que vocês ofereçam os seus corpos a Deus, e que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que eles sejam, esta que é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração. Às vezes a gente pensa que a adoração é levantar as mãos, louvar, é também. Mas o texto aqui diz que a verdadeira adoração é nós nos oferecermos a Deus totalmente. E quando o texto fala de corpos, a gente logo imagina os olhos, as mãos, os pés, né? Imagina o corpo da gente. Mas o texto aqui, ele se remete a algo que temos no nosso corpo que se chama mente. Diga comigo, mente. A mente faz parte do corpo, verdade? Sim ou não? Faz aqui, está aqui no nosso cérebro, né? Na área neurológica, né? Que comanda tudo na realidade. Aqui ele está se referindo à mente, é a mente que temos também que oferecer em sacrifício. E é exatamente a nossa mente, a nossa mentalidade que está contaminada, que a gente vai mostrar aqui. E diz o seguinte, no versículo seguinte, diz: não imitem a conduta, diga comigo, conduta, e os costumes, diga costumes, deste mundo, mas seja cada um, irmãos, aqui não está falando coletivamente, aqui está falando comigo e com você, seja cada um uma pessoa nova, diz o texto, na minha versão, uma pessoa nova e diferente, diga, pessoa nova, diferente, mostrando uma sadia renovação. Olha aqui, o que nós vamos falar hoje, essa renovação. Uma sadia renovação em tudo o que você faz e pensa. Diga, faz e pensa. Não é só fazer, é pensar. Olha aqui o mistério. Pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só retirando, extraindo aqui desse texto, amados, a gente pode discorrer várias mensagens. Mas o apóstolo Paulo, ele novamente, o próprio apóstolo, o meu tempo é reduzidíssimo, o próprio apóstolo Paulo, ele faz uma advertência. Primeiramente, eu quero que você segure isso aí. Puxa, o que eu faço, o que eu penso,
que vai influenciar, refletir nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha mentalidade, não é? Ela precisa estar agradando a Deus, ela precisa estar em conformidade, conforme a forma de Deus. Segura isso aí. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, esse texto que vou trazer agora, ele é um texto que já está sendo trazido já várias vezes nesse painel, porque é necessário, e nós vamos trazê-lo novamente. Diz o texto em Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 12. Porque nós estamos aqui, irmãos, antes de ler o texto, eu quero dizer que a nossa postura aqui, dos mestres da palavra de Deus, dos profetas que aqui tomam este microfone, é para desmascarar as artimanhas de Satanás. Amém? A igreja aceita? Vamos dizer amém. Quem quer? Eu quero. Quem dera que todas as ciladas, todas as armadilhas que a vida muitas vezes põe diante de nós, irmãos, nós soubéssemos antes, para a gente evitar. Seria fantástico. E aqui o apóstolo Paulo está falando isso. Por último, quero recordar-lhes, aqui é a Bíblia viva, né? Que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Olha só. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo. O texto diz, das táticas e das artimanhas de Satanás. Ele tem táticas e artimanhas. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, neste caso, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu acho que a igreja tem que ter uma consciência muito grande que este mundo não se resume a este mundo visível, esse palpável, não se resume a isso. Existe um mundo paralelo, espiritual, onde estão esses poderes, essas autoridades, esses dominadores do mundo, que aqui tem sido explicado muitas vezes, mas nós insistimos pelo impulso do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo, porque isso tem que cair por terra na nossa mente, amém, amados? Temos que ser convencidos e convertidos a essa visão, Então, nós partimos entendendo o seguinte, nesta reflexão, que existem táticas, estratégias, laços, artimanhas de um inimigo, que não é de carne e osso, um inimigo que a gente não tem como lutar braçalmente, nem verbalmente, não temos como discutir com ele, e que ele domina o mundo, ele domina as ideias das pessoas. Então nós vamos entender agora esta visão. E na educação e na cultura, vamos dizer assim, eu vou fazer um recorte para esses dois aspectos, né? Na educação e na cultura existem, eu vou trazer dois, mas existem mais. Existem duas visões, que uma é duas cosmovisões. Depois a gente vai entender um pouquinho o que é cosmovisão. Na realidade, eu não expliquei muito, mas a cosmovisão é a forma de ver a vida. É como você vê, não é o cosmos lá, o espaço sideral. Não é isso. Isso aí, existem muitas discussões sobre isso. É como a sua visão, a sua interpretação, a sua mentalidade, a sua visão de mundo, como você escolhe a sua diversão, as tuas escolhas, o que determina as suas escolhas, do livro que você vai ler, do lugar que você vai frequentar, das pessoas que você vai se relacionar, e etc. Como é que você vai se conduzir. Isso é cosmovisão, é como você vê o mundo. Então, existem duas cosmovisões, até coloquei ali, que uma se entrelaça com a outra. Por isso é que é tão difícil detectar, porque elas se misturam, irmãos. Nos nossos dias, especialmente, elas se misturam, elas confundem. E eu trouxe algumas palavras-chave
também estou aprendendo a usar essa ferramenta do significado das palavras, que ela é muito importante, para nós dissecarmos, entendermos o que elas significam. Eu sei que tem pessoas aqui, e as pessoas que estão assistindo online, que sabem perfeitamente o que nós vamos esmiuçar aqui. Mas o Espírito Santo falou no meu coração: eu quero alcançar a todos. Então tem pessoas que não entendem, não sabem o significado de algumas palavras, ouvem falar, até fazem uma associação, mas não sabem o seu significado, o conceito, a definição dessas palavras. E eu trouxe algumas palavras-chave e seus significados que fazem parte do nosso ensino neste momento. A primeira palavra, para nós desmistificarmos aqui, sabermos o que é a palavra marxismo. Eu sei que muita gente tem ouvido falar, ouve muito falar sobre isso, especialmente nos meios acadêmicos, mas hoje na igreja tem se ensinado sobre isso para poder se quebrar ter uma ruptura, um entendimento do que é. E o marxismo, na realidade, é um conjunto de ideias filosóficas, econômicas, prestem bem atenção à abrangência, econômica, política, social, que foi elaborado por Karl Marx e o seu discípulo Engels, né? E eles, no meado do século XIX, mais ou menos, eles saíram, eu vou explicar de uma forma bem simples, né? Eles lançaram essa ideia, essa ideologia, essa teoria, que você vê que eram homens cultíssimos, inteligentíssimos, que elaboraram essa teoria e saíram para propagá-la. Marxismo é o nome que se dá a esta teoria, a esta ideologia, se chama marxismo. Por quê? Porque foi originalmente bolada, pensada por Marx. E ela aconteceu, houve uma influência muito grande, vou depois explicar um pouquinho mais, especialmente nos intelectuais, mas em todas as áreas do saber. Aquela filosofia, ela se espalhou no século XIX e no século XX. Agora, no século XXI, surgiu uma outra palavra, digamos assim, um outro termo, que se chama marxismo cultural, que é o mesmo marxismo, só que ele é revestido de outros termos econômicos, termos culturais, que não é tão recente. Algumas pessoas pensam que esse termo é recente, ele não é tão recente. É da escola de Frankfurt, porque essa ideia, essa teoria, hoje eu vou trazer bastante coisa assim, um pouco teórica, mas é importante. Quem quer aprender? Nós precisamos aprender para entender, não é? Quando a gente não sabe, a gente ignora, não sabe combater, né? Nem se defender. Então, isso aí veio da Europa, da Alemanha. Na realidade, Marx era alemão, e ele pertencia àquela escola filosófica alemã. Mas, quando houve a guerra, imigraram de lá muitos intelectuais. Mas, antes de entrar na história, o marxismo cultural, ele representa isso, ele vem desde da escola de Frankfurt, que se infiltrou nas sociedades ocidentais, e especialmente na Europa e América, especialmente, com o objetivo final de destruir. Prestem bem atenção qual era o objetivo. Isso aqui eu não peguei de Bíblia e nem de comentário evangélico. Isso aqui eu peguei eu consultei online para ficar bem ao alcance de todos, não fui em livros especiais, nada disso. Eu consultei online e trouxe essa explicação. A finalidade, o objetivo era destruir suas instituições e valores tradicionais. Entenderam? Esse é o objetivo do marxismo cultural. Através do estabelecimento de uma sociedade global, igualitária e multicultural. Esse era o objetivo o objetivo do marxismo cultural. Só que tem muitos tentáculos, tem muita abrangência. Vamos ver aqui um pouquinho. O outro termo
que hoje estamos trazendo aqui é o termo humanismo, que a gente ouve também, mas muitos de nós não sabemos o que significa. Aí eu vejo a palavra humanismo, humanista, fulano é humanista. Primeira coisa, eu queria esclarecer que uma pessoa humanista não é aquela pessoa humanitária. Existe uma diferença entre o humanismo e ser humanitário. Humanitário é aquela pessoa que ajuda o outro, faz o bem, é humanitário, é bondoso, é solidário. Isso é praticar o ser humanitário. Mas aqui é humanismo, é outra coisa, é uma filosofia, irmãos. Isso aqui é uma ideologia. É uma filosofia moral que coloca os homens. Primeiro eu quero explicar uma coisa. Tira Deus e coloca o homem como o centro. Coloca os humanos como os principais, numa escala de importância, no centro do mundo. O homem é o principal? O homem é o principal? Com nossas falhas, com os nossos erros, nossas confusões. Tira Deus, então é uma filosofia ateísta. Eu quero que isso fique claro. Tira Deus. Quantos dizem amém? O segundo termo é o socialismo, também muito falado. Você ouve muito na televisão, ouve muito nos repórteres, você ouve muito sobre o socialismo, vulgarmente conhecido ou adaptado ao comunismo, não é? O socialismo é um sistema político e econômico, e ele é baseado no que se considera a igualdade. Por isso ele propõe, o que o socialismo propõe? Até bonitinho, é revestido de uma proposta legal. Puxa, interessante isso aí, quando você ouve, não é? Especialmente jovem, adolescente, a criança, quando ouve isso, ele sente, puxa, isso é legal, todo mundo igual, não é? Todo mundo recebendo o mesmo salário. Então, propõe a distribuição igualitária de renda, a extinção de propriedade privada. Significa o quê, irmão? Isso aqui é oposto a Deus, porque o Senhor Deus, um dos legados que Deus deu ao homem foi o direito à propriedade. Podem dizer amém? Direito à propriedade. E o socialismo, ele retira esse direito. Isso significa o quê, pastor? Eu vou explicar com mais detalhes. A extinção da propriedade privada significa o seguinte, amado. Quando esse sistema é estabelecido, o meu apartamento, se ele tem 2 quartos, vou explicar bem aqui, bem claro. Se o meu apartamento tem 2 quartos e nessa casa vive eu e o Sérgio, o outro quarto fica disponível para o Estado pegar e dizer, então eu vou colocar mais um casal dentro desse apartamento. Esse apartamento pertence ao Estado. É isso que significa a extinção da propriedade privada. Você não vai ter mais nada que é seu. Tudo vai ser do Estado e ele vai administrar do jeito dele. Isso é o socialismo. A socialização do meio de produção, uma economia planificada, há uma oposição ao capitalismo, não é? A gente sabe, o socialismo. Além disso, a tomada de poder por parte do proletariado. O que é proletariado? São aqueles trabalhadores que trabalham lá na fábrica, né? Aqueles trabalhadores ali se chamam proletariado. Não são só aqueles, mas eu estou dando um exemplo. Quantos estão entendendo até aqui? Digam amém. Estou sendo o máximo didático que estou podendo. O outro termo que eu queria que você... O termo comunismo, irmãos, é um socialismo, eu vou tomar liberdade para dizer isso. O comunismo é um socialismo escrachado, vamos dizer assim. E ele é muito aplicado
aqui nas Américas, América do Sul, América Central, entendeu? Nós conhecemos os países que são assim, debaixo de uma grande mentira, de um grande engodo, de uma grande miséria na realidade. A gente conhece países, por exemplo, eu já estive na Suécia. A Suécia é um país socialista, já estive lá, lidei com suecos, no CMA, os irmãos sabem que quem patrocinava aquele projeto eram os suecos, e eles são socialistas, mas é completamente diferente o socialismo lá, não é como pretendem se instalar aqui, mas de toda forma, o socialismo tira Deus do negócio. Deus não está presente. Quantos dizem amém? Vocês são alunos muito atenciosos, glória a Deus. Todo mundo prestando atenção, ninguém está falando. Eu quero que vocês participem com glória a Deus, com amém, tá? Mas nós estamos falando aqui do significado das palavras. A outra palavra que eu acho também que muitos têm curiosidade de saber o significado é a palavra ideologia. Que a gente diz, isso é uma ideologia, mas muita gente fica nisso mesmo e não sabe o que é que significa ideologia. Na realidade, eu também fiz uma descrição aqui, consultada, né? A ideologia é um conjunto de valores, crenças, ações culturais que justificam e procuram modificar um determinado status. Serve por base para movimentos sociais que desejam a manutenção e a mudança, como aqueles que defendem a causa ecológica, a homossexualidade, o feminismo e outras causas, não é? Então, a ideologia, depois eu vou explicar um pouquinho aqui antes de continuar. Na realidade, a ideologia vem da palavra ideia, vem da palavra ideal. Ideal, é um ideal que existe, um pensamento, um ideal que existe, que esse pensamento, esse ideal, ele na realidade, ele faz um recorte da realidade e vive só aquilo ali, fica focado naquilo ali. Depois eu vou responder uma pergunta que eu mesmo fiz, porque eu achei que vocês iam fazer. A outra palavra, depois eu volto à ideologia. A outra palavra que eu quis trazer, vocês estão gostando das palavras, irmãos? Estão aprendendo com essas palavras? A gente está aprendendo o significado delas, né? Outra palavra que eu trouxe aqui para a gente ver o significado, que é carregado de significado, é a palavra relativizar. Porque eu sei que vocês têm visto nesse púlpito pessoas dizendo assim, porque estão relativizando a palavra de Deus está sendo relativizada, e eu imagino que alguém possa pensar, que é isso? O que é relativizar a Bíblia? O que é relativizar a palavra? Relativizar, ele é negar o caráter absoluto de algo. No caso, a gente usa a palavra. O caráter verdadeiro e absoluto da palavra de Deus, considerando o valor apenas relativo, como quem diz, vou dar um exemplo, a Bíblia, ela é muito boa, mas dentro da igreja. Lá fora, eu leio fulano, fulano e fulano. Na igreja, quando eu penso em religião, eu leio a Bíblia. Você está relativizando a verdade. Você está considerando, na realidade, dando maior valor ou valor igual a outra forma de pensar, ou então você está pegando a Bíblia, você abre um texto, a Bíblia te dá uma lição, um princípio, e você diz assim, isso aqui, tudo bem que se aplica nisso, mas nisso e nisso, se aplica não. Isso é relativizar. Quantos entenderam? Amém? Aí eu fiz uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta... Poderia deixar para o final, mas eu vou fazer logo. Alguém já me fez essa pergunta? E talvez algum jovem aqui tenha essa pergunta na mente. O cristianismo é uma ideologia?
Sim ou não? Fazer igual o apóstolo, agora botar vocês aqui no aperto. O cristianismo é uma ideologia, irmão? Pelo que eu descrevi da ideologia, o cristianismo é uma ideologia? Sim ou não? Não. Absolutamente não. E essa ideia que querem passar, que o cristianismo querem fazer igualar com o humanismo, com o socialismo, com outras filosofias. O cristianismo não é uma filosofia, irmãos. Podem aplaudir ao Senhor? Não é. Não é uma filosofia. Porque, como eu disse, a base de uma ideologia é uma ideia. Mas o cristianismo, a base dele é quem, irmãos? É Jesus Cristo, é uma pessoa, aleluia. É uma pessoa. Você se relaciona com uma ideologia? Não, mas com Jesus nós nos relacionamos. Uma ideologia te acalenta, te fortalece, te sustenta, te abraça, te aconselha? Não, mas o cristianismo, Jesus, ele faz isso, aleluia. Então não é um ideal, o cristianismo não é um ideal, o cristianismo é uma experiência com Jesus. É um entendimento através do Senhor desta palavra, irmãos. Nós temos que ter essa convicção. Tem que cair por terra, amados. Essa palavra eu tinha preparado, tinha pensado, até conversei com o apóstolo, de focar somente na educação cristã. Mas eu preciso desconstruir na nossa mente, no nosso coração, o que foi plantado durante todos esses anos. Irmãos, porque a igreja falhou num sentido, eu não estou criticando, nem acusando, não, amado. Nós estamos só conscientizando. A igreja falhou no seguinte sentido: por muitos e muitos e muitos anos, nós focávamos somente na religião, no religioso. Nós preparávamos as pessoas, ou éramos preparados somente para morar no céu. Só que a gente mora na terra, irmãos. E como pessoas que moram aqui, nós precisamos cuidar de nós, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa família, saber o que fazer, como fazer, para que fazer. Porque senão não tem como nós praticarmos a santidade. Não tem como. Por muito tempo você pensou que santidade era saia comprida, igual a minha. Hoje eu estou, com a saia comprida. E não usar isso, não usar aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, seria santidade. E ficaram focando nisso, e isso foi estragando uma geração. Foi estragando uma geração a tal ponto que a visão foi distorcida. Mas o Senhor nos nossos dias, aleluia, glorifica o Senhor por isso. Não é só esta igreja, o Senhor está fazendo esse mover em trazer uma reforma para a igreja. Fazer com que o seu povo venha refletir, raciocinar e pensar e aprender e entender. Irmãos, porque não tem povo mais inteligente e sábio nessa terra do que a igreja do Senhor. Nós somos sábios. Porque o nosso Senhor, Ele é a própria sabedoria. Ele é o conhecimento. Ele é o detentor de todo conhecimento. Aleluia, glória a Deus por isso. Então não pense, nem aceite o cristianismo como uma ideologia. O cristianismo, na realidade, viver o cristianismo é viver uma experiência viva, autêntica, verdadeira, onde você se expressa com adoração. Você não grita porque o teu partido político gritou liberdade. Você exclama e louva porque você conhece o seu Deus e sabe o que Ele é capaz de fazer, aleluia, através de nós. Então é uma causa verdadeira que nós abraçamos quando abraçamos o Evangelho, quando abraçamos o cristianismo. E nós vivemos, eu passei esses termos, o significado desses termos, para poder fundamentar a nossa reflexão. Nós vivemos numa condição de domínio, irmãos, a terra, as massas, existe domínio das massas. E como nunca houve antes, agora,
existe um domínio muito grande. Esse domínio do qual eu vou falar agora, a gente vai explicar um pouquinho, é um domínio que eu coloquei aqui duas palavras, eficaz e eficiente. Porque ele alcançou os objetivos que ele se propôs. Então é eficiente a forma como aconteceu. Já houve muitas formas de domínio no mundo, aos homens. Houve, não sei se às vezes a gente vê esses filmes antigos, é tanta guerra, é homem se enfrentando com espada. Já houve muito domínio bélico, com armas, e ainda existe, não é? Outra força de domínio eram as ditaduras, que ainda existe também. As ditaduras políticas que dominavam aquela nação. A gente tem uma pertinho aqui na Venezuela, certo? Todo mundo está ciente disso? As ditaduras. Mas hoje nós vivemos sempre vivemos, mas hoje ela está no seu clímax. Eu não sei se eu erro em dizer isso, quem pensa diferente pode me ajudar. Hoje, essa ditadura que eu vou falar aqui, ou essa força, não é bem uma ditadura, uma força que atua nos nossos dias, é a força das ideias. As ideias. Ela atua nos nossos dias de uma forma eficiente, eficaz. Eu até coloquei um apelido nessa força, nessa batalha, Batalha das Cosmovisões. Se eu fosse colocar um nome à mensagem, como diz o apóstolo. Batalha das Cosmovisões. Então, amados, deixa eu explicar um pouquinho o que aconteceu. Para terminar, serei rápida. O Marx, que a gente falou antes, junto com o Engels, eles elaboraram essa teoria política, chamada socialismo científico, não é? E isso aconteceu, minha aula hoje ela é mais histórica. Isso aconteceu lá no meados do século XIX, 1840 e alguma coisa. Começaram. E a proposta deles, eu vou falar de uma forma bem simples. Eu sei que tem sociólogos aqui, filósofos, mas vocês me desculpem a forma como eu estou falando, bem simples. Estamos, né? A forma bem simples eu vou explicar que eles pretendiam? Eles pretendiam influenciar uma mudança social, e eles queriam fazer essa mudança social através dos trabalhadores, começar com os trabalhadores ali, na Alemanha, começou ali, nas fábricas. Só que quando eles trouxeram a proposta dessa revolução, amados, que eu não vou me aprofundar, você pode ler sobre isso. Quando eles trouxeram a proposta dessa revolução, o que aconteceu? Esse Gramsci, que é um dos discípulos de Marx, ele disse a seguinte declaração, ouça bem, ele disse assim: todo trabalhador tem uma alma cristã. E eles não estão respondendo, eles não respondem a esse apelo revolucionário, glória a Deus por isso. Porque o que eles queriam era, na realidade, amado, desconstruir toda a construção cristã que havia na sociedade. Era isso que eles queriam. Ali na Europa, ali na Alemanha, não é que vinha com a reforma, cresceram as igrejas evangélicas, e eles queriam desconstruir isso. Então eles viram que com aquela população que tinha uma alma cristã, digamos assim, não foi possível, porque eles não cederam ao apelo da revolução, daquela revolução. Então o que eles fizeram? Eles focaram o seu trabalho, a sua, digamos assim, disseminação entre os intelectuais daquela época, para afetar a educação e a cultura. E por ali, naquele período, houve a guerra, não é? Uma das guerras. E aquilo não funcionou tão rápido como eles esperavam. Demorou um certo tempo. Aquelas pessoas que estavam ali, que foram influenciadas, ouçam bem essa história. Todo mundo está acordado? Diga amém. Essas pessoas que foram influenciadas, esses mestres, eruditos, esses
doutores, eles fugiram da Europa e foram para os Estados Unidos para fugir da guerra. E quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles se infiltraram, porque eles eram mestres, doutores, eruditos. As próprias universidades chamaram eles para eles serem professores das universidades americanas. Porque até aquele período, mais ou menos, amados, as universidades americanas, elas eram de princípios cristãos. As universidades americanas, as escolas americanas, elas foram fundadas por pastores. A Harvard e as demais universidades de lá, eu disse Harvard porque é a mais conhecida, né? A mais famosa, ela foi fundada por pastores, eram escolas, universidades com princípios cristãos estabelecidos ali. Mas com a chegada desses estudiosos eruditos europeus, especificamente alemães, eles foram e começaram a influenciar. Quem já ouviu a palavra influenciadores, que é uma palavra de moda hoje? Palavra de moda. Eles começaram a influenciar nas universidades. E eu lendo no estudo que eu fiz para trazer alguma coisa para vocês, eu lendo, um dos autores desse livro que eu li, ele disse o seguinte: hoje as universidades nos Estados Unidos são totalmente socialistas ou humanistas, tiraram Deus das universidades. E essa doutrinação entrou nas universidades. Então, não foi só aqui, não está sendo só aqui, é em todas as universidades que existe esta doutrina. E, mais ou menos, em 1950, vamos dizer assim, houve um impacto, uma influência também sobre os psicólogos, os cientistas sociais. Então, vocês veem, pensem comigo assim, numa grande onda, muito séria, muito fundamentada, que ela avança na sociedade com o passar dos anos. E ela vai fazendo a mentalidade, mudando a mentalidade, a cultura da população. A igreja está ali. A igreja está nesse meio. A igreja está ali. Os nossos jovens estão estudando. Os nossos jovens estão frequentando as universidades. Eles estão captando toda essa doutrinação. Eles estão recebendo toda essa influência. E a sua cosmovisão, a sua visão de mundo está sendo afetada. Por quê? Porque muitas vezes essa palavra é pregada somente no alcance espiritual. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem entende, diga amém. É voltada, é aplicada somente ao espiritual. Mas nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo e nós vivemos nessa terra. Nós estamos numa sociedade. Nós viramos profissionais. A gente vai para a faculdade, sai como um professor universitário, vai dar uma aula. O médico vai trabalhar naquele hospital. E assim vai. O engenheiro vai trabalhar, vai construir lá as pontes, os prédios. E cada um vai se formando. Só que essa formação, inicialmente, era nas universidades. Mas quero dizer para vocês que hoje começa na educação infantil. Vocês estão entendendo, irmãos? A seriedade. Hoje, a mente do jovem, ele podia até resistir. Ele podia até eu resistir na universidade. Muitas vezes a gente nem se levanta para discutir com um professor numa sala de aula, porque é uma gotinha no oceano. E muitas vezes você é tão massacrado que você vê que não tem condição. E você fica ali recebendo 30%, 40% é aula técnica do estudo que você está estudando, e o resto é doutrinação marxista. Sim ou não? Quantos universitários tem aqui? Pelo menos a minha sobrinha que está aqui, ela me disse: tia, é demais. Ela está fazendo na UFRJ, está ali atrás.
Então, irmãos, isso vai mudando a cabeça. Quando o jovem entra, eu queria muito que muitos jovens estivessem aqui. Quando ele vem, quando ele está crescendo na igreja, ele ali recebe a escola dominical, recebe o ensinamento. Mas quando ele sai dali e entra na universidade, primeiro eu quero dizer o seguinte, que quando você entra numa universidade, parece que uma cortina de teatro abriu diante de você, que você passa a ver um mundo que você não via antes, você não enxergava, não existia para você antes. Sim ou não? Abre-se um mundo intelectual, de conhecimento, de cultura, que antes a gente não via. Muitos jovens que chegam, muitos jovens com 17, 18 anos, não têm esse impacto. Mas eu, por exemplo, quando fui, já era mais madura, já era adulta. Eu falei, uau, tem tudo isso de conhecimento para mim. Abre-se uma cortina, um encantamento, uma atração intelectual, e a pessoa começa a mergulhar naquilo ali. E se não houver um antídoto da palavra de Deus dentro da casa, da família, da igreja, especialmente da família, irmãos, porque a igreja, a pessoa vem no máximo 4 horas por semana, 6 no máximo. Não dá para competir com aquele número de horas que você tem no colégio, na universidade. Então a mente é torcida. E a gente começa a ver televisão, ler livros, ler jornal, e você começa a se moldar. Sim ou não? Sim ou não? E uma geração vai passando para outra geração. As filosofias humanistas, socialistas são ateístas. Tira Deus de tudo. E quero dizer outra coisa, a maioria, não digo todos, não tem exceção, graças a Deus no Brasil a gente está enxergando acontecer, dos intelectuais, eruditos, profissionais, técnicos que assumem o governo, os ministérios, as posições de autoridade, que vão dar destino à educação, que vão dar destino, especialmente à educação e à cultura, vão conduzir, vão direcionar. Todas essas esferas, todas as esferas de governo do país são oriundas de um sistema corrupto e afastado de Deus. E isso é o quê? Uma tática, uma artimanha de Satanás. Não planejou ontem para atingir o meu filho. Anos, séculos, que vem se acumulando esse comportamento, queridos. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, vocês têm que renovar a mente de vocês sempre. Por que essa palavra diz assim? Permanecer renovando. Renove a sua mente, não se deixe dominar pela mentalidade secular. Não se deixe dominar por nada disso. Não permita ser uma pessoa idiotizada, manipulada pelas filosofias dessa terra, deste mundo, amados. Quantos podem dizer amém aqui? E você diz assim, pastor, você está falando de pessoas que já nasceram, são criados, isso está arraigado neles, mas e aqueles que se convertem? Os professores universitários que se convertem, e os jovens que se convertem, e os profissionais que se convertem, vêm para a igreja, assistem aqui, mas não são devidamente discipulados. Me permitam dizer isso, eu não estou acusando, não estou culpando ninguém, eu estou mostrando uma realidade. Não são devidamente discipulados para quebrar esses paradigmas, para quebrar. Gente, a gente vê isso dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa com nossos filhos e netos. A gente está vendo isso. Então não é suficiente, eles têm
Como eu disse antes, a igreja tem falhado, mantido somente o âmbito religioso e espiritual. Não temos discipulado os novos crentes dentro de uma cosmovisão. Precisamos discipular. Esse pastor é muito restrito. O apóstolo quer que todo mundo ande nessa visão. Se não for dentro dessa visão, se não for com essa mente, se não for com esta visão, não posso liderar, eu não posso ter meu grupo onde eu vou servir, eu vou ministrar. Não pode, irmãos, porque está contaminado. Vocês estão entendendo, igreja? Pode aplaudir o Senhor por essa palavra? É tremendo. Não temos discipulado. E eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. A gente se sente culpado com isso. Eu me sinto culpada. E eu vou destacar aqui as crianças. Até dentro da igreja, as crianças não estão sendo discipuladas devidamente. E em casa, na família? Na família, as crianças não estão sendo discipuladas devidamente. As crianças crescem sem fé, nem sabem o que é fé. Existe um movimento na Assembleia de Deus lá de Belém, de Manaus, que me chamou a atenção. O tema desse ano deles é: os meus filhos e netos terão a mesma fé que eu tenho. Isso é tremendo, irmãos, isso é de Deus. Porque os nossos filhos e netos, eu digo filhos, mas o meu filho já é da geração Y, né? Millennium. Ele é mais velho. Mas meu neto também já é um rapaz. Mas os filhos aí de vocês, em casa não estão tendo o mesmo discipulado. Muitos não conversam mais com os seus filhos sobre fé. Porque como eu aprendi sobre fé, eu aprendi porque meus pais nos cercavam e diziam: nós estamos passando por tal luta, tal enfermidade, ou tal problema, mas nós vamos orar, e o nosso Deus, que é poderoso, vai nos dar a vitória, aleluia. E a criança participava daquela oração, participava daquele fundamento bíblico, e quando a vitória vinha, ele dizia: foi Deus que nos deu esta vitória. O que o salmista diz? Que as histórias de Israel tinham que ser contadas repetidamente. Eu falho, irmãos. Eu estou confessando aqui uma falha com meu neto. Eu não estou contando para ele o que o avô dele fez, porque o tempo passa muito rápido, e nós precisamos contar. Por exemplo, eu não estou contando, conto às vezes, mas a gente precisa falar. Por exemplo, eu preciso falar para os meus sobrinhos, que estão mais conscientes do que foi a implantação da Assembleia de Deus no Brasil, todo esse movimento pentecostal, a conquista dessas multidões de almas. Isso a gente não está falando para os nossos filhos nem os nossos netos. Alguém pode dizer misericórdia? Mas é isso que está acontecendo, amados. Precisamos passar essa fé. Quando falamos de tática e artimanhas, nós estamos falando de algo sutil. Nada é evidente, visto, percebido. Senão não seria tática nem artimanha. Seria já o golpe, né? É sutil. Por isso é que a gente não percebe. Eu não estou culpando ninguém, só estamos dizendo isso. A gente não percebe, porque existe uma sutileza diabólica, maligna, né? Ela está presente através das ideologias. E eu vou falar de uma coisa para terminar, que só falta 5 minutos ali. De 20 em 20 anos, ocorre uma onda que introduz uma nova forma de influenciar. Tá, irmãos? Planejada. De influenciar as novas gerações com essas teorias disfarçadas. Nós estamos numa onda.
Nossas crianças estão recebendo essa onda através das redes sociais, e você já sabe, e aqui eu creio que esse assunto será mais dissecado, verdade? Quando falar das redes sociais, esse assunto será mais explanado. É uma onda de mudança, é uma onda de captação de mente, é uma onda de 20 anos, essa onda se levanta. E há muitos anos atrás, surgiu uma palavra, uma expressão chamada o politicamente correto. Quem já ouviu? Quem já ouviu, levanta a mão. Não, mas politicamente correto. Isso não é politicamente correto. O politicamente correto é um termo que paira sobre a nossa sociedade ocidental como um colosso, é uma coisa que está aplastando a sociedade. E isso se abateu de tal forma nas políticas do governo que tem expulsado os conservadores. Prestem bem atenção a isso. Tem mostrado a porta da saída para os nossos, digamos assim, congressistas, aqueles que fazem a lei, estabelecem a lei, através das leis. Através das leis, das regras governamentais. O politicamente correto é que é uma ideologia, se apossou, se apropriou da sociedade, irmãos. Tenha cuidado com isso. Controla a indústria do entretenimento, que eu creio que vai ser um tema falado aqui, o entretenimento. Controla a indústria do entretenimento, todos os filmes que você vê, todas as séries que você assiste, todos os programas que você assiste, eles têm uma intencionalidade, um controle. Por que que todas as séries novas, elas precisam ter cenas ou pessoas homossexuais? Por quê? Porque é politicamente correto. É politicamente correto. Então, essa palavra, politicamente correto, é um disfarce. Quero dizer para você. E eu estou dizendo isso aqui na autoridade do nome do Senhor. Pode aplaudir. Na autoridade do nome do Senhor. Controla o entretenimento, a indústria do entretenimento, controla a educação básica, desde lá, 2 aninhos, até a universidade. Lá na salinha de 3 anos, lá na salinha do maternal 2, já tem a historinha onde a princesa beija a outra princesa. Já tem a historinha onde a princesinha, a filha, casa com o pai, que é rei. Dentro de uma historinha, um continho, tudo bonitinho, de coroinha, tudo bonitinho, a princesinha, ela se apaixona, o pai, que é o rei, tem que se casar com a princesinha. Irmãos, para a criança de 3 anos, isso está fazendo o quê? A mente dessa criança está sendo trabalhada, preparada para aceitar. Para aceitar todas essas propostas do politicamente correto. E por que está no livro lá da criança pequenininha de 3 anos? É porque é politicamente correto. É politicamente correto. Tem que estar nos livros didáticos, a família, essa diversidade de famílias que hoje existe, né? De composição de família, né? Por que tem que estar no livro ensinando? Porque é politicamente correto. Por isso é que tem que estar no livro. E os seus filhos, os meus alunos, os meus netos, nossas crianças são bombardeadas com isso o tempo todo. E a gente fica com a mente passiva. Irmãos, eu vou dizer isso na autoridade do nome do Senhor. Isso é uma repreensão para a igreja. A gente fica parado com a mente passiva, deixando isso acontecer, e a gente não faz nada. A gente não está fazendo nada. É um tsunami, viu? É um tsunami
político, social, educacional, cultural e econômico. Abrange todas essas áreas. Disfarçado. E eles disfarçam, sabe, com algumas palavras. Eu escolhi algumas que disfarça. Aí o adolescente de 12, 13 anos que está naquela fase assim, puxa, coitadinho, eu quero ajudar, eu quero cooperar, eu quero, porque existe essa fase da consciência social, não é? Aí eles vêm com algumas palavras que são chaves, que é sensibilidade, é tolerância, é diversidade. Olha só. Se você for para a Bíblia, para os ensinamentos de Jesus, como eles dizem, essas palavras estão presentes, não o mesmo vocábulo, mas digamos, esse conceito está presente. Mas só que aqui é um disfarce. Isso aqui é fake, irmãos. Hoje em dia é moda, né? Isso aqui é fake. E essas palavras estão presentes disfarçando. Porque aí diz, não, é diversidade de escolhas, de opções. É diversidade, não tem que ter tolerância. Irmãos, quero dizer uma coisa para vocês, até para eu escrever uma nota ou uma informação para os meus clientes na escola, os pais dos meus alunos, eu fico horas pensando se alguma coisa que eu vou escrever ali vai afetar. Será que o que eu estou escrevendo aqui vai afetar no sentido que vai ferir as susceptibilidades? Vocês estão entendendo? Deus está falando com a gente, amém, amados? E esse politicamente correto tem a intenção de eliminar a cultura existente ainda, que ainda existe, graças a Deus, da autoridade, que eu ia falar, mas não dá tempo hoje, família, casamento e a androgenia, que é o masculino e feminino. E tem mais tópicos, não é? Então, eles afetam, querem mexer com isso, querem eliminar. A coisa é eliminar da cultura. Esses aspectos de autoridade não tem mais, não quer mais que tenha, de família, quer mais que tenha, casamento, não é mais assim, é casamento aberto, tal. A androgenia, que é o masculino e o feminino, agora existe a ideologia de gênero, com todas aquelas quantidades, mais de 60 classificações para isso. Eu não vou dizer aqui quais são as que eu nem mesmo sei, amém? Então é esse movimento, vou terminar, apóstolo, com a seguinte pergunta: podemos ainda fazer alguma coisa? Criticar? Só? A gente tem que criticar positivamente. Criticar? Só? Não. Não é suficiente criticar. Eles toleram as críticas. São resistentes às críticas. Toleram. De vez em quando surge e eles toleram piada, eles toleram que zombe, mas não é uma tolerância genuína. É para desarmar o oponente. Porque quando se levanta um profeta, eu vou dizer aqui, eu vou falar aqui abertamente, porque nós temos liberdade de expressão. Quando se levanta um profeta de Deus para esse tempo e critica e denuncia que numa propaganda de uma empresa de cosmético, no Dia dos Pais, coloca em evidência como garoto propaganda, uma pessoa que é um pai fake, que não é pai, aí ele recebe as chicotadas, e uma ou outras pessoas importantes que fazem ameaças. Amados, é certo ou é não, ou é errado fazer? É certo denunciar, irmãos. Porque quando nós denunciamos, nós resistimos. Quando um líder se levanta e aponta isso, ele diz para a igreja: vocês não estão prestando atenção, não? Vocês são os consumidores. São vocês que estão estimulando esse tipo de coisa. Quem concorda, aplauda ao Senhor. Nós temos que fazer. Não podemos nos calar. Quem cala o quê, irmãos? Quem cala, consente. Não podemos nos calar.
A forma de falar, cada um tem a sua, não é? Temos que usar a ética e tudo, mas precisamos, não podemos calar. Podemos fazer alguma coisa? Eu coloquei ali. Resistir é uma delas, que essa é uma resistência, né? Nós vamos resistindo até onde nós pudermos. E a última ali é agir. Ainda está em tempo de agir. Os pais ainda estão em tempo de educar seus filhos dentro da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus. Os pais ainda estão em tempo de conversar com seu adolescente. Não tenha medo do seu adolescente. Ah, mas é um homem desse tamanho, dessa largura. É uma moça, de batom, todo bonito. É uma moça. Fale com a sua filha. É uma moça, mas é sua filha. É uma moça, mas é uma menina. O seu rapaz, converse com o seu rapaz, de uma forma cortês, educada, ética, mas traga para eles, amados, o conhecimento, os princípios bíblicos, porque esta palavra, quando você a expõe, ela tem um poder tremendo de convencimento, ela tem um poder de transformar. Na realidade, a palavra é transformar. Temos que levantar essa bandeira, amados. E eu glorifico a Deus e vou fazer um pedido aqui. Terminei, vou fazer um pedido ao apóstolo. Essa é só a parte 1, apóstolo. Nós precisamos da parte 2. Quantos concordam? Amém? Porque nós expusemos tudo que vem acontecendo. Agora nós vamos trazer como posso. Quais são as estratégias que eu tenho? Quais são as estratégias na mão da igreja? Existe uma metodologia? Existe estratégia? Existe, igreja. Existe. Mas nós precisamos aprender. E eu quero dizer para vocês uma coisa, vou esclarecer aqui, ser bem sincera. É uma guerra espiritual, irmãos. Porque a gente quer passar para os mestres, os pastores da nossa igreja, uma visão para aprenderem, para poder passar para outros, não só esses, outros também, para poder se preparar, se capacitar. E existe uma resistência, que não é resistência da pessoa, é uma resistência espiritual, é um bloqueio, a gente não consegue chegar até lá, mas nesta noite eu declaro publicamente que esse paradigma, essa resistência caiu por terra em nome de Jesus. Porque nós não vamos saber fazer se nós não aprendermos. Nós vamos continuar no mesmo comportamento que temos estado até agora. A reforma precisou que alguém se levantasse, expusesse lá os erros que estavam acontecendo na portal daquela igreja, na porta daquela igreja. E precisou de uma equipe que se unisse e começasse um trabalho, um tsunami ao contrário. Esse tsunami vem de lá para cá, mas o nosso vai daqui para lá, amém, irmãos? Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua amada igreja. Glória ao Senhor para todos sempre.